Oi pessoal, Jerry, professor de Física nas 3 unidades, Mogi Mirim, Mogi Guaçu e Jaguariúna. E agora fazer uma revisão de Física B, vou falar um pouco de refração. Então só lembrando que a velocidade em que corpos se propagam, ou até mesmo a luz, depende do meio em que se propaga. Então refração ocorre devido à mudança de velocidade em cada meio. Assim como quando a gente está fazendo um Cooper num chão duro, num asfalto e passa por uma areia, a gente muda de velocidade, a luz também. Só que a luz, além de refratar, ela também reflete, só que não é objeto do nosso estudo agora. Nesse primeiro exemplo, ela está vindo de um meio menos refringente, ou seja, com menor dificuldade de se propagar, ela vai mais rápido, e passa para o meio mais refringente, o meio mais lento. Então, ela se aproxima da nossa linha imaginada chamada reta normal. Ela que faz 90 graus com o dióptero, a superfície de separação entre os dois meios. Quando ela sai da água e vai para o ar, ela se afasta da normal. Ela também reflete aqui, mas de novo não é objeto do nosso estudo. Eu vou chamar o ângulo de incidência de I, o ângulo de refração de E. Incidência I, refração E. E a gente sabe pela lei de Snell que o seno do ângulo de incidência é proporcional à velocidade com que caminha naquele meio. Assim como o seno do ângulo de refração é proporcional à velocidade com que caminha naquele meio. Essa é a lei de Snell. A gente também deve lembrar que existe o índice de refração de cada meio, nada mais é do que uma comparação entre velocidades. O índice absoluto, ele é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio, ou seja, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo dividido pela velocidade com que caminha no meio. A lei de Snell, utilizando os índices de refração absoluto, fica com N aqui em cima. Então, NI, seno, ângulo de incidência, NR, seno, ângulo de refração. Eu vou usar isso para fazer 2 exemplos. Antes disso, eu vou mostrar para vocês com o auxílio de um laser. Lembra, a luz sempre que muda de meio, ela acaba se refletindo. Então, eu vou mostrar para vocês com o laser, com o prisma, vários raios. Mas a gente pode prestar atenção nos raios que eu quero, que são o seguinte. Aqui eu tenho um prisma, ele é um prisma reto, com ângulos de 45 na ponta, e um laser. Aqui a gente vê a luz mudar de meio. Então, olha só. Esse raio aqui, ele está saindo do prisma, onde está mais lento, o meio mais refringente, para o meio mais rápido. Aqui fora, está se distanciando de uma normal imaginária que tem aqui. E eu vou mostrar para vocês, gente, o ângulo limite, ou seja, o ângulo onde a fibra ótica trabalha. De novo, eu vou incidir um raio daqui de baixo. A gente deve prestar atenção aqui dentro do prisma e naquele verdinho que está batendo aqui em cima. Conforme eu vou aumentando o ângulo de incidência aqui debaixo do prisma, o raio refratado vai indo, até encostar na superfície, quando ele some. Na verdade, não é que ele some, olha ele aqui embaixo. Ele está sofrendo reflexão total. Olha lá. Ó. Sem reflexão total, um pouco lá em cima refratado, um pouco aqui embaixo refletido. Agora, nada refratado lá para cima, reflexão total. É assim que a fibra óptica trabalha e a luz não consegue sair da fibra óptica. O primeiro exercício da nossa revisão, ele está no capa 2. Aliás, os 2 exercícios estão no capa 2. Aqui na seção de exercícios do Enem, a página é 381, é o exercício 13. Vou escrever tudo ali agora. Ele tem uma complicaçãozinha na parte geométrica. Então, eu vou ler o exercício, colocar a parte geométrica aqui na lousa, para a gente entender o que ele quer na refração. Então, o exercício diz o seguinte. Ele é a parte de exercícios do Enem. A página é 381. O exercício é o 13. A figura a seguir mostra a trajetória de um raio de luz
dirigindo-se do ar para o vidro, justamente com a reprodução de um transferidor, que permite medir os ângulos de incidência e de refração e uma tabela que relaciona alguns ângulos e os respectivos valores dos senos. Então, eu vou colocar só o desenho sem os valores dos senos. Então, aqui a gente tem o transferidor, bem aqui na metade, onde indica 0 grau, parecendo uma laranja, né? Deixa eu piorar um pouco a figura, pelo menos esse lado fica igual a esse. Aqui está 180 graus, e aí eu tenho um pauzinho, outro pauzinho e o raio incidente, aqui, bem no centro. E depois o raio refratado, que dista 3 pauzinhos aqui, certo? Então olha só, aqui tem uma flecha indicando a superfície de separação. Ou seja, ele está de um meio menos refringente, onde a velocidade é mais rápida, para o meio mais refringente, onde vai mais devagar. Então ele se aproxima da normal. Esse aqui é o ângulo de refração, esse aqui é o ângulo de incidência. Só que lembre, o ângulo de incidência é contado sempre a partir da normal. Então depois desse raio, eu tenho mais 4 pauzinhos. Então 1, 2, 3, 4, 5. O ângulo de incidência é 50 graus. 1, 2, 3. O ângulo de refração é 30 graus. E aí, eu vou usar aqui, se é uma superfície de separação, se o ângulo aqui é maior que aqui, eu tenho certeza que aqui é o ar e aqui é o meio. Certo? No exercício está ângulo de 30 seno igual a 0,5, ângulo de 40 igual a 0,643, ângulo de 50, 0,766 e ângulo de 60, 0,866. Então, usando a lei de Snell, NA, seno do ângulo de incidência, igual a N meio, que é o vidro, seno do ângulo de refração. NA é 1, tá? Lembrando lá da conta de índice de refração, velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio, e no ar é aproximadamente C, por isso que o N do ar é praticamente 1. Seno de incidência 50 graus, NV, que é o que eu quero, seno do ângulo de refração, que está aqui, é 30 graus. 1. O seno de 50 pela sua tabela, 0,766. O seno do ângulo de refração é meio. Então, só vou passar o meio dividindo. E dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Eu vou ter o dobro de 0,766, que dá 1,532. Então, o N do vidro, 1,532, é uma grandeza adimensional, não tem dimensão de nada, porque ele compara velocidades. O metro por segundo já foi embora com o metro por segundo, e o N sempre vai ser número puro. A letra correta desse exercício é a letra A. O segundo exercício que eu gostaria de passar para vocês na revisão é só virar a página. Eu vou, portanto, na página 383, fazer o exercício 21, também aqui do Enem. Aqui a gente vai trabalhar no ângulo limite. É uma fibra ótica. Então, página 383, o exercício é o 21. Tem uma figura. Uma fibra ótica, gente, ele é um material mais refringente no meio e menos refringente na capa. A luz vai mais devagar no meio do que na capinha que protege ele. Senão a gente não consegue trabalhar com essa coisa de ângulo limite. Traduzindo, o raio de luz iria sair da fibra ótica e, trabalhando com o ângulo limite, a gente garante que ele não sai. Vai reflexão total e assim por diante. Então aqui ele mostra um raio incidente e o ângulo de incidência θ.
tá? A gente já viu como prisma que se esse ângulo for um pouco pequeno, o raio escapa para fora, não é o que eu quero. Tem que ser um ângulo tal que ele volte completamente para dentro e não saia da fibra ótica. Olhando para a lei de Snell, N do meio de incidência vezes seno do ângulo de incidência é igual a N do meio de refração vezes o seno do ângulo de refração. Ora, qual é o limite mesmo para o ângulo não sair do laser? É quando o ângulo de incidência é tal que faz com que o ângulo de refração seja 90 graus. É o limite. Daí para frente, qualquer ângulo que eu incida aqui vai voltar completamente para a fibra ótica. Então, eu pego quando o ângulo do seno, quando o ângulo de incidência for o ângulo crítico, aqui vai ser 90 graus, seno de 90 é 1, então eu tenho seno do ângulo crítico, N do meio refratado pelo N do meio incidente. Para decorar, é o N menor pelo N maior. Eu vou ler o exercício para ficar mais claro agora o que ele quer. Aqui é o θc. Ângulo crítico ou ângulo limite para que ocorra a reflexão total. Uma fibra ótica construída por um cilindro não muito maior do que um fio de cabelo, feito de sílica ou polímero. É um meio dispositivo capaz de conduzir a luz por grandes distâncias, mesmo fazendo curvas. De maneira simplificada, podemos pensar a fibra ótica formada por um núcleo, por onde a luz se propaga, e um revestimento conforme o esquema. Se o índice de refração do núcleo é 1,6 e o índice de refração do revestimento 1,45, então a gente percebe que a luz mais devagar aqui, quanto maior o N, mais refringente é o meio. Os valores dos senos dados numa tabela que tem para você. Qual é o menor valor do ângulo de incidência alfa? Aí está escrito alfa, mas a pergunta correta é θ, tá? Na figura está θ, no texto está alfa, é um ângulo só. Erro de digitação. Do feixe luminoso, para que toda a luz de incidência permaneça dentro do núcleo. Então, gente, eu vou simplesmente usar essa definição. Seno do ângulo crítico, do ângulo limite, é o N menor, 1,45, dividido por 1,60. Isso aqui, gente, dá aproximadamente 0,906, acho que 725, um número assim. Olhando na tabela, a gente tem lá 0,91 para qual ângulo? O ângulo de 65 graus. É a última linha aí. A gente tem na primeira coluna o ângulo, na segunda coluna o seno e na segunda cosseno. Então, o seno que está aí, 0,91, é referente a que ângulo? O ângulo que é crítico, que é limite, de 65 graus. A alternativa correta é a letra E. Tá bom, pessoal? Então, assim, foi falado um pouco de refração e ângulo limite aí no nosso primeiro encontro para revisão. Um ótimo estudo para vocês. Tchau, tchau.